boa tarde a todos. Que a doce presença de Jesus possa nos envolver e permaneça conosco agora e sempre. O tema para a nossa reflexão continua ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Só de início a gente já percebe a bondade infinita do Pai Criador, que, querendo nos conceder o livre-arbítrio, a livre vontade de optar pelas melhores decisões, Ele faz com que nós esqueçamos as vidas anteriores. Por quê? Kardec vem nos esclarecer através desse evangelho, onde ele diz que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas. Se hoje, na atualidade, nós já temos algumas dificuldades de relacionamento, sem nos lembrarmos do passado, imagina estando novamente neste mesmo grupo com estas mesmas pessoas, se nos recordássemos de vidas anteriores. Ele nos diz que isso poderia trazer uma humilhação ou, em outras situações, a vaidade ou o orgulho. Então, tudo o que Deus faz por nós é com perfeição. E muitas vezes as pessoas elas comentam, né? Mas como que eu vou me melhorar se o objetivo da reencarnação é para o meu aprimoramento, para o meu melhoramento? Como me melhorar se eu não me lembro do meu passado? Então, analisando a nossa vida, analisando a nossa conduta, a posição em que nos encontramos atualmente, dá para nós termos noção do que fomos, como hoje, do modo como nós estamos vivendo, nós estamos preparando para a colheita na próxima encarnação. Então, se sofremos, se somos relativamente felizes ou não, se temos muitas dificuldades, qualquer atitude que nós questionamos em relação a essa justiça, por eu não me lembrar do que vivi, nós devemos ter plena consciência que desde o Antigo Testamento, na lei de Moisés, dente por dente, olho por olho, ali já vem mostrando para nós, como diz o item 7, que o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado com dureza. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a fortuna, poderá vir privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então, deixemos de questionar o passado. Ele é de fundamental importância porque nos trouxe até aqui. É a bagagem que nós cultivamos, mas não é necessário que tenhamos clareza sobre o nosso passado para fazermos um futuro diferente. Nós temos a livre escolha, então nós podemos optar pelo melhor caminho, pelas melhores decisões, sem que isso seja imposto. Olha, você errou nisso, você pecou neste ponto, é aí que você tem que mudar. Não é necessário que isso seja mostrado para nós com clareza. Nós temos dentro de nós a nossa consciência
nos apontando as nossas falhas, e nós sabemos onde temos que mudar, o que nós devemos modificar em nós, né? E essa análise, essa autoanálise, esse autoconhecimento, ele é fundamental, porque aquilo que nós mais prezamos hoje já é um marco, já é um sinal do que nós prezávamos lá atrás. Então é isso que nós temos que nos modificar, né? E ele continua nos dizendo que Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, e ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. As suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Então, fica bem claro, o Evangelho ele é muito objetivo, né? Basta que a gente queira realmente compreender as lições dentro da moral do Cristo, dentro dos ensinamentos que Jesus exemplificou, e avaliar a nossa conduta. Está dentro do preceito do Evangelho? Está de acordo com a lei de amor? Está de acordo com as leis naturais? Eu estou sendo obediente à vontade do Pai, amando o meu semelhante como a mim mesmo, fazendo ao meu próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito? Essa análise do nosso comportamento mostra o grau que nós nos encontramos, e dá para se ter a noção do que fomos. E de resto, diz o Evangelho, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Aqui ele faz uma analogia desse esquecimento momentâneo, como quando nós estamos dormindo. Nós dormimos, porém, ao acordarmos no dia seguinte, nós nos lembramos do que fizemos ontem e dos dias anteriores. Então, essa pausa de lembranças do nosso passado, ela é momentânea, porque retornando à pátria espiritual, ela se faz lentamente, porém, ela vai ser sincera diante de tudo que nós fizemos. Não vai ter como esconder, como fazer de conta, vai ser tudo com muita clareza na nossa mente, as nossas atitudes. É aí que o espírito percebe que convivia num ambiente que ela própria escolheu, passava por provas que ela mesma havia solicitado, passou por situações onde ela solicitou vivenciar para reparar faltas cometidas, no estado de espírito, né? No plano espiritual, é onde ela recobra a consciência e pede, e implora, e insiste para ter uma nova oportunidade. De novo mergulhado no corpo físico, de novo na matéria, esquecemos dos nossos propósitos. E aí nós nos queixamos, como vou me melhorar se eu não me lembro do que eu fiz? Mas a consciência está lá, ativa, e durante o nosso sono, nós podemos ter, durante a liberdade que o espírito adquire durante o sono, do repouso do corpo físico, nós podemos ter umas nuances do que nós fizemos. E a nossa consciência é o que Deus nos permite, é o que nós temos para fazer essa avaliação. Então ele diz, pode dizer-se que ele nunca perde essa lembrança, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, o espírito goza de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. Nós estamos no dia a dia, ativos, né? Então nós não temos essa lembrança, e ainda bem, porque imagina no nosso local de trabalho, olharmos para o nosso chefe e ver que nós temos uma dívida
grave para aparar com ele. Nós olharmos para os nossos pais e sabermos que fomos agressores ou que nós tenhamos sido vítimas de alguma forma deles. Olhar para um filho, a mãe amamentando um filho, ela olha para aquele espírito tão inocente, tão carente no seio materno, e ali ela reconhece um adversário de vidas passadas, né? Então tudo que Deus faz é em prol da nossa evolução. Só que nós temos que ter a plena consciência que o Pai é justo, que o Pai é amoroso, que o Pai é bom. Ele não nos pune, Ele nos concede oportunidades benditas para repararmos nossas faltas. E a questão, o item 12, fala dos motivos de resignação. Por que ter resignação? Aquela velha história, por que o espírita gosta de sofrer? Não, o motivo de resignação diante do sofrimento é essa consciência de que Deus é justo, é essa consciência de que não somos inocentes, é essa consciência de que já vivemos vidas anteriores onde acumulamos algumas falhas. Se nós avaliarmos hoje, no nosso dia a dia, quantas pessoas elas entram em depressão profunda, outras tentam abreviar a vida por questões que elas não conseguem suportar ou superar, diante de uma falha que cometeu há alguns anos atrás, e ela vem remoendo, ela vem revivendo aquilo dia a dia naquela angústia, né? Se culpando. E isso é uma coisa de agora, da atualidade, que nós já estamos um pouco melhorados. Imagina se nós conseguíssemos nos lembrar dos tempos medievais, ou lá do início, onde nós éramos bárbaros. Então nós trazemos essa bagagem conosco, está registrada em nós. Só que hoje já estamos melhores. E se hoje melhorados, muitas vezes não conseguimos superar problemas atuais, a consciência dói, a consciência acusa e adoecemos. Imagina lembranças de séculos e séculos passados, né? Tenhamos essa resignação, sejamos conscientes das nossas falhas, lembrando que o Evangelho nos traz com muita clareza o fato, o esclarecimento de que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas. Neste mesmo capítulo 5, é dito que nós só estamos retidos neste planeta porque ainda somos imperfeitos. E se achamos que estamos sofrendo muito, vamos nos melhorar, vamos nos modificar para habitar mundos mais elevados. Depende de nós, de como agimos, o que fazemos, como pensamos. Cabe a cada um de nós trabalhar em nosso próprio benefício, através do nosso semelhante, melhorando a nossa condição moral, para que possamos habitar mundos melhores, né? Então está nas nossas mãos. E o motivo de resignação é esse, é nos conhecermos profundamente, é fazer uma análise sobre nós mesmos, é não perder tempo analisando a vida do outro. Vamos nos preocupar conosco, com a nossa condição. Vamos ser mais críticos conosco mesmo. E aí, a partir dessa reflexão, deste autoconhecimento, saber o que nós precisamos mudar. Eu me conheço, eu tenho esta tendência e é isso que eu tenho que modificar em mim, né? Essa consciência é que nos leva a ser resignados diante das aflições, diante dos problemas, porque nos reconhecemos culpados de alguma coisa. Se somos punidos foi porque erramos. E se erramos, Deus está nos concedendo a oportunidade de refazer essas falhas que cometemos. Então, o Evangelho ele nos fala que nós podemos sim abrandar ou aumentar o amargor das nossas provas, pela maneira de encarar a vida. Se nós conseguirmos nos ver como espíritos imortais, nós vamos perceber que por mais aflitivo que seja a nossa vida terrena, ela é muito breve.
em comparação à eternidade do espírito, ao período que nós estamos no plano espiritual, com os períodos efêmeros no planeta de expiação e provas. Então, nós vamos perceber que nós podemos abreviar muito, muito o nosso sofrimento, né? Resta a nós a disposição, a vontade sincera de se transformar, de buscar através do Evangelho, através dos exemplos de Jesus Cristo, esse roteiro seguro, iluminativo para as nossas vidas, buscar colocar em prática o que Ele nos ensinou. E o nosso semelhante, o nosso próximo, é o meio, é a ponte que vai nos ligar ao Pai e a Jesus. E sempre estarão ao nosso lado, estendendo as mãos, solicitando uma ajuda, solicitando um amparo, para que nós possamos nos manifestar, para que nós tenhamos as oportunidades que tanto desejamos para nos tornarmos melhores. Basta olhar para o lado, estender a mão e ter boa vontade para com o próximo. Já estaremos começando a modificar a nossa postura e os nossos sofrimentos serão aliviados, porque estaremos aliviando o problema do nosso próximo. Que Jesus nos auxilie na compreensão do seu Evangelho, na compreensão dos seus ensinamentos. Que Jesus nos auxilie cada vez mais a compreender a sua missão e que nós possamos segui-lo com fé, com esperança, com brandura, com serenidade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos conceda uma semana de paz. Que Nossa Mãe Santíssima, que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos concedendo uma semana de paz, de serenidade, de muito amor, empatia, solidariedade para com o nosso semelhante. E assim nós vamos abrindo o nosso coração, desejando amorosamente paz, luz, serenidade por todo o universo, por todo o planeta Terra, pelo nosso Brasil, por todos os nossos companheiros nessa trajetória de evolução, de busca da luz, do conhecimento. Vamos envolvendo toda a humanidade em muito amor, nos preparando com carinho e gratidão para que a espiritualidade, os benfeitores amigos, possam derramar sobre nós o bálsamo do passe espiritual, nos concedendo saúde, equilíbrio, um bem-estar físico e espiritual, para que possamos seguir a nossa caminhada. Assim te rogamos, amado Mestre, sê conosco, nos envolva na tua luz, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.